Bom dia, amigos ouvintes do programa Turismo na Onda. Estamos começando mais um programa nesta quinta-feira, dia 7 de maio. Vamos já caminhando para o final do primeiro semestre. Nós estamos aí ao vivo pela Rádio Prado FM e também pela página do Turismo na Onda, através do Instagram. E hoje a gente tem duas entrevistas muito boas. A gente vai bater um papo com o Jairo, da banda Gordini. E ele vai explicar toda essa questão do nome da banda, toda a história da banda. Afinal, são 30 anos de estrada. É muito tempo, é muita experiência, é muita história boa para contar para todos nós. E na sequência vamos bater um papo também com o Philipp Zimmermann, ele que é uma referência mundial em RH, em gestão de pessoas. E aí, por falar em gestão de pessoas e aproveitando que hoje é o grande dia, afinal de contas, chegou o 10º Salão do Turismo, de 7 a 9 de maio. Salão do Turismo que acontece no Centro de Eventos lá do Ceará. A abertura aconteceu agora há pouquinho, às 9 horas da manhã. E é um importante espaço para se firmar networks, para descobrir destinos incríveis, experiências gastronômicas e toda a riqueza cultural do nosso país, e eu arrisco a dizer do mundo. É uma oportunidade fantástica para você alavancar o destino, no nosso caso aqui a Costa das Baleias, o destino Prado, o Salão de Turismo. É realmente uma oportunidade de ouro. E nesse final de semana eu encontrei batendo um papo com uma empresária aqui de Prado, e ela me falou da questão por que hoje a gente não vê, e ela, de certa forma, reclamando, tanta participação, né, do pessoal da hospedagem. O pessoal não está unido mais. O que aconteceu? E eu acho que relembramos, inclusive, a época que eu estava à frente da associação, e de como que a gente conseguia encher 2 ônibus para ir a um show tour, né, em Porto Seguro, levando o Prado como referência para o empresariado, então, fazer contato, fazer esse network, divulgar o seu empreendimento, o seu negócio, divulgar o seu destino, né? E isso é fundamental, isso é básico, assim como num momento muito especial lá no Monte Pascoal, onde reunimos um grupo de empresários e fomos para lá conhecer esse parque nacional maravilhoso, que vale a pena a gente trabalhar também a divulgação e incentivar os nossos turistas a conhecerem o Parque do Monte Pascoal. Agora, conversamos sobre isso tudo e muito mais, sobre a organização dos eventos, sobre a contribuição dos eventos. Eu lembrei que tinha empresário de meio de hospedagem de Alcobaça, que se prontificava, procurava a gente para contribuir com o evento Prado Motor Rock, para poder figurar na lista de hospedagens parceiras do evento. Enfim, foram inúmeras ações que não dá tempo nem da gente falar aqui agora, mas que eu atribuo isso tudo à questão de protagonismo mesmo, de postura de quem estava na liderança. E a gente daqui a pouco vai conversar com o Philipp justamente sobre isso, sobre essa importante questão que é o protagonismo, a liderança, e como que isso influencia
no destino, no grupo de empresários, em todo o trade, em toda a comunidade, como ela vê o turismo, como ela sente o retorno que o turismo traz para toda a comunidade e como que turismo é efetivamente muito mais do que festas, né? Rapidamente a gente vê essa deficiência muito claramente, essa falta de conhecimento técnico, primeiro quando se começa a construir um turismo baseado em festas, em encher uma praça. E encher uma praça por 2 horas, 3 horas, não é o mesmo de que encher a cidade por 2 dias, por 3 dias. Então, é importante a estratégia certa, é importante a programação correta, é importante a infraestrutura que você oferece. E falando de infraestrutura, a gente não pode deixar de falar do ranking que está circulando aí e que Prado figura no último lugar em qualidade de vida na região. E em defesa da administração, teve um amigo nosso que saiu em defesa prontamente, falando que basta olhar as nossas praias, belíssimas praias, temos o Caribe brasileiro aqui. Mas aí a gente vê também a falta de conhecimento técnico, ou simplesmente como você pode dar aquela enganada na população. É mesmo, temos maravilhosas praias, a qualidade de vida é fantástica. Mas qualidade de vida não se mede por beleza natural. Qualidade de vida se mede por infraestrutura, por empregos, por educação, por gestão pública, por saúde e por aí vai. A questão ambiental, né? O lixo que é produzido, ele é descartado no lixão ou ele é descartado no aterro sanitário. Isso tudo são formas que você usa e são itens como você avalia a qualidade de vida. Ter belas praias é um atrativo turístico, não indica qualidade de vida. Colabora quando você tem uma boa infraestrutura e um bom trabalho, uma boa gestão, trabalhando para que você tenha um ganho na qualidade de vida da população. Então não se pode misturar as coisas e é preciso ter uma visão técnica, uma liderança e uma gestão bem feita. Nós vamos falar disso tudo e muito mais, com certeza, com o Philipp Zimmermann daqui a pouquinho, mas primeiro nós vamos bater um papo e já nos preparar para as comemorações dos 30 anos da banda Gordini, e a banda que é lá de Minas Gerais. O Jairo vai falar para a gente um pouquinho sobre toda essa história, sobre como surgiu a banda, ele que está desde o início, desde aquele momento embrionário ali da banda. É um papo muito legal e vocês vão gostar muito. E a gente já abre essa nossa quinta-feira e o programa Turismo na Onda com as entrevistas hoje, com uma música que tem tudo a ver com as 2 entrevistas, com os 2 entrevistados. Então, vamos começando de Rolling Stones para aquecer já para as nossas entrevistas de hoje, que vão ser realmente fantásticas. A apresentação, Vander Noronha. Aqui com o nosso amigo Jairo, que já está aqui acompanhando o Turismo na Onda. Bom dia, Jairo. Bom dia, Vander. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. 30 anos de Nova Gordini, não. Eu já falei Nova Gordini aqui uma meia dúzia de vezes, você já deve ter observado, né? Mas é tranquilo. Conta para o pessoal, aqui da Rádio Prado FM e para a turma que está acompanhando a gente pelo Instagram, o porquê dessa minha confusão aí, como que surgiu a banda e o porquê de eu estar fazendo essa confusão aí entre Gordini e Nova Gordini. Conta pra gente um pouquinho dessa história aí. Uma banda que eu sei que começou
com seu pai, você é menino ainda, né? É verdade, Wander. Novamente um abraço, bom dia a todos os ouvintes da rádio aí, pelas ondas do Instagram também, né? O Wander, essa confusão, ela é muito normal, a gente diz assim, porque a banda Gordini, ela mudou de nome algumas vezes, sabe? Começou lá em 1996 como Banda Gordini 66. Então, Gordini 66. Então tem gente até hoje que fala Banda Gordini 66, Banda Gordini 69, que foi o segundo nome que ela teve. E quando eu assumi, né, a frente da banda, que foi em meados dos anos 2010, aí eu coloquei Nova Banda Gordini para poder dar uma cara nova para a banda. Mas hoje a gente utiliza somente o nome Banda Gordini. Então, mas assim, de qualquer forma vai ser sempre a Gordini, né? O Gordini 69, Nova Banda Gordini, sempre será a Banda Gordini, já há 30 anos aí nessa estrada, né? E a banda é um ícone, né? É um ícone nos eventos, nos encontros de motociclistas, enfim, tem aí, vocês usaram uma estratégia ou acabou sendo uma coincidência essa questão dos 30 anos da banda com a postagem do convite do evento de comemoração no dia 30 de abril, faltando aí então na época, né, no dia 30 de abril, faltando 30 dias para o evento que está marcado para o dia 30 desse mês agora. É muito 30 aí. Conta para gente como é que é isso aí. Como é que foi essa estratégia? As coisas foram se alinhando dessa forma, ficou muito interessante. Porque, na verdade, a banda comemora os 30 anos. O primeiro show oficial que a banda fez foi no dia 1º de maio. Então, o aniversário da banda foi dia 1º de maio. Mas, então, a gente decidiu fazer a comemoração no final do mês, né? Aí escolhemos, 30 anos, então vamos colocar no dia 30, né? Que vai cair no sábado. E aí a gente foi tendo essas ideias. Aí a primeira ideia que a gente teve foi, vamos oferecer 30 convites, 30 ingressos de graça, né? Para os 30 primeiros que entrarem lá no site e comprarem, né? E fizerem a solicitação do ingresso. Então, aí já foi a segunda coincidência, né? Então a gente teve essa ideia, dia 30 de abril vai faltar 30 dias para o show, vamos então divulgar 30 de abril, as coisas foram se casando. E aí, para fechar esse pacotinho aí dos 30, a gente decidiu fazer um repertório com 30 sucessos do rock, desde os anos 50 até a atualidade, até os anos 2000 aí, 2010, 2020, que são algumas bandas legais que a gente gosta, que estão nativas aí. Então, pensamos e com essa história de contar, né, a história do rock, que isso é algo bem, bem típico da banda Gordini, né? A gente ficou conhecido por essa ideia de fazer o show chamado A História do Rock, de forma cronológica, a gente toca dos anos 50 até a atualidade. Eu tive a alegria de encontrar com você, ver o seu trabalho lá no encontro de Guriri. Eu não me lembro nem o ano. Foi Guriri, não foi? Que nós encontramos. Foi lá em Guriri. Eu não me lembro. Você lembra o ano? Se não me engano, foi em 2012, lá no encontro de Guriri de São Mateus, né? Os Águias do Norte. Isso. Era um trabalho que a gente sempre fazia de estar nos eventos, nos encontros de motociclismo, de motociclistas, para conhecer as bandas, para a gente poder, enquanto estivesse à frente do evento aqui do Prado, trazer bandas de boa qualidade, dando sempre a oportunidade para as bandas regionais, para as bandas que lutam até com dificuldade. Infelizmente, por questão de agenda, e nós acabamos saindo da organização do evento antes de trazer a Nova Gordini aqui. É uma tristeza que eu carrego, tá? Te confesso que vocês mereciam muito e têm muita qualidade, e seria assim, uma grande força para o Prado Moto Rock, vocês tocarem aqui na cidade. E, enfim, por algumas situações, a gente acabou não conseguindo casar essas agendas aí e trazer vocês aqui. Mas eu tive a
a alegria de ter a oportunidade de ver vocês tocando, de ver a qualidade do som que vocês trazem para a galera que está acompanhando ali. E queria que você contasse essa história que você falou aí de como que se formou a banda, como que foi a história do seu pai, né? Depois você saiu, você já falou dessa questão da variação do nome, às vezes em determinada época, como uma estratégia, ou às vezes até como uma necessidade, houve essa variação aí, mas sempre Gordini era ali o nome principal, né, que estava à frente aí do nome da banda. Mas conta pra gente como é que foi, você estava me contando justamente isso, como é que foi a história do seu pai, você garoto ainda, e seu pai te chamou para tocar junto com ele em casa mesmo, e daí surgiu a ideia da banda. Conta pra gente como é que foi isso aí, da sua saída e depois do seu retorno. É uma história muito bonita. Na verdade, assim, eu costumo dizer, inclusive a gente teve mês passado lá em João Molevade, no encontro de motociclistas lá, e a gente tem um carinho muito grande em tocar em João Molevade pelo fato de meu pai ter nascido lá. Meu pai é natural de João Molevade, e lá ele começou a carreira musical dele, ainda jovem, bem adolescente ali, 17, 18 anos, ele naquela onda, né, da Beatlemania, você tocou um Rolling Stones aí agora, então eu até costumo dizer que ele talvez seria aquele garoto que, como eu, amava Beatles e Rolling Stones. ele começou então a criar esse gosto pela música, pelo rock, e ali começou a carreira musical dele, lá nos anos, final dos anos 60 para o início dos 70. Então ele veio para Belo Horizonte e aqui ele acabou constituindo uma banda mesmo, né? Com outras pessoas, formou uma banda. Então nessa juventude dele aí, ele teve uma banda aqui em BH que tocava baile, né? Faziam bailes. Então, por volta dos anos 80, ele deu uma pausa na carreira musical e foi seguir outra carreira na área de transporte, turismo e tal. Daí a gente, uma coincidência que a gente conversou sobre isso, né? Ele, então, quando foi em meados de 90, decidiu voltar a praticar a música. E isso eu era garoto, bem novo, acompanhei ele lá com um violão, sentadinho na beira da cama, tocando violão, e eu fui tomando gosto por aquilo, porque eu já tinha a prática de acompanhar ele nos movimentos que ele ia, as músicas que ele ouvia, colocava sempre lá o vinil, né? Poucos hoje têm o prazer de ouvir um vinil. Essa geração nova não teve esse prazer que nós tivemos. Então o pai colocava lá o vinil para tocar, então, e era sempre coisa de qualidade. Era Beatles, era um Pink Floyd, Jimi Hendrix. Então eu fui crescendo ouvindo isso, cara. E ouvindo meu pai tocando isso no meu quarto. E aí fui acompanhando ele, comecei a cantarolar próximo a ele, e assim surgiu, né, o embrião da banda Gordini. Eu e ele sentadinho na cama, ele para poder me incentivar. Eu lembro que eu gostava muito de Beatles quando eu era criança, então ele, para me incentivar, ele comprou uma gaita. E a gente começou a tocar aquelas músicas do início da carreira dos Beatles, que é Love Me Do, From Me to You, Please Please Me. São músicas que usam gaita, né? E assim a gente começou essa brincadeira e foi evoluindo, até quando ele decidiu realmente formar uma banda, juntou com outros amigos. Eu ainda muito jovem no meio ali, ficava mais acompanhando, mas quando foi para sair do papel e realmente a banda entrar no palco, foi no dia 1º de maio de 1996, e eu estava lá presente com ele em cima do palco. Eu fazia backings, fazia percussão, ainda não tocava nenhum instrumento, a não ser a gaita, mas ainda era muito prematuro, então eu comecei a acompanhar ele nessa parte, fazendo backing vocals e percussão. E daí para cá, não larguei mais, né? Infelizmente, no ano de 2005, ele veio a falecer, e um dia antes dele falecer, foi uma quinta-feira, ele internado no hospital ainda, eu fui visitá-lo, e tinha um show marcado no sábado, da banda Gordini. Nesse período eu estava fora da banda, porque eu estava trabalhando, não conseguia acompanhar a banda. Então ele me chamou e falou, olha, tem um show sábado, e eu preciso que vocês vão lá cumprir a agenda. Independente do que acontecer, a banda não vai parar, né? Eu vou cumprir a agenda e a banda vai tocar a vida. Eu falei, não, mas você vai lá fazer o show. Ele, não, independente, a gente não sabe se eu vou sair daqui hoje ou amanhã, ou quanto tempo eu posso ficar aqui, a agenda tem que ser cumprida. E foi um pedido dele, na quinta-feira, na sexta-feira ele faleceu.
E a gente cumpriu com aquele desejo de ir fazer o show. O clima muito, muito pesado, né? A gente muito triste. Mas acabou que foi na cidade de Santo Antônio do Grama, encontro de motociclistas, né? Que a gente tem esse carinho, assim, muitos anos tocando encontros. E o pessoal foi muito, muito hospitaleiro com a gente, recebeu a gente de braços abertos. A gente fez uma homenagem para ele lá. E até hoje, os que são dessa época encontram com a gente e falam: poxa, aquele show lá em Santo Antônio do Grama foi muito lindo, foi emocionante, eu chorei e tal. Então é muito gratificante a gente ver esse carinho que o pessoal tem pela banda Gordini, pela história que a Gordini tem. A Gordini já com 23 anos, né, tocando quase que exclusivamente em encontro de motociclistas. E foi lá que a gente se conheceu, né, Wander? Nesse encontro de Guriri, né? E por mais que a banda Gordini não tenha tido o prazer de tocar no evento de Prado, mas eu tenho aí esse legado que foi te conhecer, né, e essa amizade que nós temos até hoje. Volta e meia nós estamos conversando e tal, e tive na sua pousada, né, te lembra disso, em 2019, fiquei uns 2 dias lá para apertar sua mão, Tatiane. É muito bom essa amizade, esse ciclo de amizade que a gente cria nos encontros aí, nos shows de rock. É isso mesmo. E o que fica de melhor são essas amizades boas, né? São isso que a gente constrói ao longo dessa estrada que a gente percorre, principalmente ouvindo boa música, como o rock que vocês tocam. E como que é a escolha do repertório de vocês aí? Como que vocês trabalham isso? Você já falou que vem dos anos 50, fazendo aí todo um trabalho histórico aí, né, sobre o rock, mas e como que é isso? Como que funciona isso? A gente costuma dizer que o show da banda Gordini é cultural. Não é só subir no palco e tocar uma música. A gente tem essa ideia de contar a história de talvez daquela música, ou do artista que a compôs, ou que interpreta a canção, talvez uma história de bastidores. Então a gente gosta sempre de atribuir alguma informação histórica e cultural à música. Então, na hora de escolher o repertório, isso é levado em consideração, sabe? Muitas vezes, assim, eu tenho um gosto, eu gostaria de tocar tal música, mas essa música talvez não tenha uma pegada cultural, ou talvez popular, né? Não foi tão ouvida pelo público em geral. Então a gente busca músicas mais populares, né? Bem conhecidas pelo público, e não só toca, como conta um pouco daquela história da música, do artista. Então é bem legal. Por isso que a gente chama o nosso show de A História do Rock. E a gente gosta de fazer essa intervenção em algum momento do repertório, ou entre as chaves, para poder, nos anos 80 teve essa história, essa música ela foi tema de um filme, essa música ela foi um jingle de campanha política de tal ano. Então é uma coisa que, assim, às vezes a pessoa, não sabia disso, essa música foi um tema de campanha política. Olha que interessante. Então, muitas vezes após o show, as pessoas param a gente e falam: poxa, Jair, que legal, cara, eu ficava esperando para saber qual seria a próxima música e que história aquela música ia contar. Isso é muito satisfatório para a gente. Então, todo ano a gente tem a ideia, Wander, a gente encerra a turnê, né, e senta bem no início do ano e discute qual vai ser o repertório desse ano, qual vai ser a ideia desse repertório. A gente monta o repertório e começa a ensaiar bem no início do ano para poder pegar a temporada de shows logo após o carnaval, né? E a gente toca esse mesmo repertório durante o ano inteiro até o último show. Perfeito. E o show do dia 30, para quem está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, pela Rádio Prado FM, quem quiser participar desse momento fantástico, como que é? Sim, esse show... Vende ingresso através de um link, de um site, como que está isso aí? Perfeitamente. Esse show nós escolhemos fazer ele no teatro. E a escolha do teatro também teve toda uma história envolvida. A banda, praticamente desde o início, está sediada na região do Barreiro, em Belo Horizonte, por onde a gente fez bastante eventos, bastante contatos. E junto com um produtor da região, amigo nosso de anos,
decidimos fazer um show nesse teatro chamado São Paulo da Cruz, que é de um colégio bem tradicional lá do Barreiro, da região do Barreiro. Então, decidimos fazer o show lá. Os ingressos estão sendo vendidos através do Simpla, né, do site Simpla, onde você pode entrar e comprar o seu ingresso. Lá tem os ingressos inteiros, que está no valor de R$60. A gente sugere a compra do ingresso social, né, que aí o valor do ingresso vai cair para R$30, e a pessoa leva 1 quilo de alimento não perecível, para a gente poder ajudar nas causas sociais. E o ingresso, a meia entrada, seria também o valor de R$30. Então, se entrar no site Simpla, lá tem explicando cada ingresso, os valores, é só selecionar lá, comprar o seu ingresso antecipado, e nós estamos aí preparando algumas surpresas para as pessoas que estiverem presentes lá, além de um show maravilhoso, com histórias e muita coisa para contar. A gente está preparando surpresas para o pessoal que estiver presente e participar com a gente desse comemoração de 30 anos aí, maravilhosa. É bom a gente acompanhar um pouco dessa história e ver toda essa ligação, inclusive sempre tem na música, na história das bandas, sempre tem uma ligação sentimental, mas essa ligação forte que você tem com a própria banda. Você me falou, são mais 5 integrantes, não é isso? Exatamente. Hoje nós estamos com 5 integrantes oficiais. Dependendo da situação, a gente contrata outros integrantes para poder participar, né? De acordo com o evento que a gente vai participar. Mas hoje somos 5, um baterista, um baixista, guitarra, eu fazendo teclado e voz, e minha irmã, que também participa da banda já há alguns anos, fazendo vocal e percussão com a gente. Então hoje somos 5. A banda Gordini, que já teve aí 7 pessoas no palco, hoje deu uma reduzida para 5. Inclusive, mandar um abraço para o Carlos, que é um dos bateristas que toca com a gente, está aí ao vivo, assistindo a nossa live. Show de bola. Prazer ter você aqui acompanhando a gente, cara. Deixa eu te falar, é uma alegria muito grande bater esse papo com você, poder de alguma forma, por menor que seja, a gente dar uma contribuição também para esse grande evento dos 30 anos da banda. E eu queria não só contribuir com essa participação aqui da Rádio Prado, do programa Turismo na Onda. Você falou em uma surpresa, um brinde para o pessoal. Avalia como que você faria o sorteio de diária da Pousada Água de Coco lá. No aniversário da banda, para quem estiver presente lá, a gente alinha isso direitinho aí depois pelo WhatsApp e vê como é que vai funcionar isso, e você coloca mais esse presente aí para todos os seguidores, para todos que acompanham aí a banda Gordini. Beleza? Que legal, mano. Será um prazer a gente fazer esse anúncio lá. Eu entro em contato com você, a gente combina. E assim, eu sou suspeito para dizer, né? Já estive na pousada, acho incrível, um espaço muito agradável, muito aconchegante, familiar, né? Você e a Tatiana fazem a gente se sentir muito em casa quando está hospedada aí na pousada. E se eu não ganhar o sorteio, eu vou lá de qualquer forma. Se você ganhar, é marmelado. Muito bom, Jair. Muito bom estar aqui com você, batendo esse papo, participando dessa data tão importante. Eu te agradeço muito e fica aí o microfone da Rádio Prado e o nosso Instagram para você, mais uma vez, fortalecer esse convite aí para que todo mundo participe desse grande momento, dessa comemoração de um marco que não é fácil, 30 anos da banda Gordini. É isso aí, mano. Agradeço mais uma vez o convite. É sensacional estar participando aí nas ondas da Rádio de Prado, nas ondas também do Instagram, no perfil do Instagram. Volto aqui a reforçar esse convite a todos para participar desse aniversário da banda Gordini, 30 anos de história, 30 anos de rock and roll. Esse show a gente chama ele de 70 anos de rock, porque vai comemorar esse triunfo aí do rock and roll, sobreviver por 70 anos nesse mundo caótico. E gostaria de convidar todos, motociclistas que estão aí vendo, tenho certeza que muita gente acompanha seu programa aí,
pessoal dos motoclubes, estão convidados a participar também, venham para BH, serão muito bem recebidos aqui. E é isso, 30 anos de rock and roll, Banda Gordini. Wander, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos da rádio, a todos de Prado, um abraço a Tatiane, pessoal da Pousada Água de Coco, um abraço. Valeu, obrigado, Jair. Prazer, a gente vai conversando sobre essas ações aí. Valeu. Fique com Deus. Tchau. Eu conversei aqui com o Jairo, ele que é o representante da banda Gordini, que está completando 30 anos e vai fazer um showzaço lá em Belo Horizonte. A gente vai para o intervalo comercial e já volta conversando sobre RH e gestão de pessoas com o Felipe. Bem, é isso, pessoal. Estamos voltando aqui, conseguimos o contato estabelecer aqui. O Felipe, que está na estrada, parou. Eu agradeço muito por interromper a sua viagem para bater esse papo com a gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bem, mano? Tudo jóia. Você está em São Paulo, não é isso? Isso, eu estou no interior de São Paulo no momento, num Starbucks no meio da rua. Certo. É Felipe, não é isso? A pronúncia é certa? Felipe Zimmermann. Isso. Está correta a minha pronúncia? Perfeito. Correto. Pode usar Felipe, mais fácil. Tá jóia. O Felipe, só para as pessoas conhecerem um pouco, é um executivo internacional de RH e transformação com ampla experiência em liderança global, digitalização, gestão de pessoas e mudança organizacional. Como membro do Conselho Superior do Brasil Digital para Todos, contribui para conectar empresas, educação, tecnologia e sociedade no contexto da transformação digital do Brasil. Não é isso mesmo, filho? Isso mesmo. Muito obrigado pela apresentação. E é natural da Alemanha? Eu sou natural da Alemanha. Só faz 9 anos que comecei a aprender português. Então, vocês desculpam se eu faço uns errinhos, mas eu vou me jogar para frente. Não, tá muito bom. A pronúncia tá muito boa. E, afinal de contas, casado com uma brasileira. Eu sou casado com uma brasileira, isso que conheci depois de aprender idioma. Aprender o idioma sempre abre mundos. Com certeza. E aí, antes da gente começar a falar da questão de liderança, eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para sua esposa, é Ana, não é isso? Isso. Ana, um grande abraço para Ana. E contar uma curiosidade aqui do casal, que eles têm uma paixão pela música brasileira. E o Felipe também canta e compõe sertanejo em português no projeto musical Ana e Felipe. Isso mesmo. Perfeito. Isso é eu já tive. Projeto de coração. Eu já tive lá no Instagram, passeando lá, visitando alguns vídeos. E é muito bom, vocês estão de parabéns, viu? Continue que vocês estão de parabéns. Muito obrigado. E eu te falei ontem, a hora que a gente estava conversando, que lá na Pousada Água de Coco também a gente faz uma cantoria lá. Todo sábado à noite, Tatiana, a minha esposa, canta lá. Eu não me arrisco, mas ela canta lá todo sábado à noite. Você arrisca, vai. Porque a música conecta o mundo e abre o coração. Isso é internacional, funciona em todo canto do país. Com certeza. Vou treinar um pouquinho e vou começar lá. Mas muito bom. Felipe, como que, falando aí então de liderança, e a gente tem, eu até comentei ontem um livro que eu acho muito interessante, que é Como um Rolling Stone, que fala justamente dessa questão de liderança, por que os Rolling Stones estão aí até hoje, né, quase 100 anos depois, porque são todos já dinossauros, e por que os Beatles, por exemplo, fracassou logo cedo. E aí o livro trata muito disso e trata da questão de liderança de uma forma muito bacana. A gente tem vivido diversas situações aí
da falta de liderança. Eu abri o programa hoje falando disso. Uma pessoa me perguntou por que os empresários do Prado, da hotelaria, não estão aderindo às ações do turismo, para o turismo, por que está tudo muito disperso, por que o pessoal está assim. E a minha resposta, isso lá no sábado, eu nem sabia que a gente ia bater esse papo aqui hoje, a minha resposta para a pessoa foi, olha, eu acho que é falta de liderança. Afinal de contas, na administração aqui no Brasil, a gente tem uma frase que quando os seguidores não seguem, é porque o líder não lidera. E aí conta para mim um pouquinho disso, da sua paixão, da evolução da liderança nos últimos anos, diante de tantos contextos aí cada vez mais complexos e incertos. Fala um pouquinho para a gente dessa questão aí, da importância da liderança. Isso, eu vou falar, porque eu acho a liderança mudou muito nos últimos anos, décadas, mas também estou dentro do processo dessa mudança, é uma coisa também muito individual, cada empresa, cada presidente, cada equipe de liderança, porque tem uma história, uma tradição que o líder é a pessoa de controle, a líder que dá as respostas, que dá a estrutura, que marca, sendo a autoridade. E isso tem umas gerações atrás, né? Uma história, também história de sucesso, só como o mundo, o ambiente se mudou tanto e a gente está vivendo num mundo de complexidade, de falta de clareza, de insegurança. Isso não só poderia ser útil, mas poderia até criar o oposto, esse pensamento, porque, na verdade, qualquer líder, qualquer pessoa não é capaz em entender essa complexidade, lidar com tudo isso, ter uma visão detalhada em cada passo, né? E assim, liderança e ser dono de um negócio acho que para mim é um processo de reinventar sua visão, que você ajuda em dar direção, você precisa dar confiança pessoalmente, ajudar as pessoas a lidar com insegurança e capacitar as suas equipes para se adaptar, para aprender. Então você não marca mais esse papel de autoridade, de controle, de sabendo mais que os outros. Você é mais um facilitador de todo mundo se juntando nessa missão, né, de fazer um passo depois do outro dentro dessas complexidades e ver que dá certo ou não e ajustar a direção. Perfeito. E isso, sim. Não, perfeito. Tá só concordando aqui com essa sua análise aí, de show. E que eu quis falar que acho que a coisa mais importante para um líder agora é focar na qualidade, empatia em ser humano e ficando humilde, que o líder não sabe de tudo, mas o líder faz essa orquestração, né? Ele junta as ideias, ele se abre. O líder tem que começar com a própria pessoa, abrir a mente e questionar também as experiências do passado. Não que tudo não está certo, mais coisas você pode aplicar, mas outras pode aprender com suas equipes, seus funcionários também, e reaprender como fazer. Acho que isso é quase uma visão de eu falo sempre, estamos juntos em uma qualidade de um bom líder hoje em dia. Perfeito. E esse tamo junto acaba se desdobrando aqui no que eu trato, como eu trato o turismo, que é uma frase um pouco mais longa, que eu sempre uso, que é: no turismo não existe carreira solo. Dá para resumir no tamo junto no turismo, né? Sim, e acho que isso é um bom exemplo, porque se você trabalha no turismo, você tem uma dinâmica de você, do seu serviço, da sua empresa, suas equipes,
com outros serviços, outras empresas, criando uma experiência, e os clientes também fazem parte, né? Rodando feedback, interagindo. Então, eu acho que essa indústria, pela própria experiência e quem está bem sucedido, já está seguindo desse padrão, se adaptando, escutando, muito também escutar, né? Não só pela minha visão, mas que outras pessoas que usam meu serviço, meu produto, querem, possivelmente outra coisa, então você vai virar com isso também. Exatamente. Felipe, e de que forma organizacional pode ser, na prática, um diferencial competitivo, a questão da cultura, né? De que forma a cultura organizacional pode ser aí um diferencial? Então, aqui eu vejo muito que uma cultura que tem credibilidade, que tem uma apreciação pelos indivíduos. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa na carreira de valor da empresa, né? Qualquer educação, não importa. E criar uma cultura de escutar, de tratar feedbacks, de aceitar crítica como uma apreciação, mesmo sendo líder, sendo funcionário, porque esse mundo digital, especialmente, está correndo tão rápido, e isso não é um processo de tecnologia. A tecnologia existe, mas quem vai usar, quem vai ter a visão de beneficiar disso é toda pessoa, são as equipes, são os líderes. Então, cultura não é um tema soft, de vez em quando pessoas, não, mas não é um número financeiro, esse é o número financeiro mais forte que você tem. Porque se você cria esse bem-estar com foco, né, em criar um bom negócio, com sua equipe, você vai navegar muito bem nas complexidades, e isso paga, ao fim das contas, seu sucesso, sua sustentabilidade do seu modelo de negócio. Exato. E na sua visão, quais são os erros mais comuns que ainda são cometidos na gestão de pessoas? O erro comum que virou mais e mais problema, porque a percepção também mudou com as gerações, é a visão administrativa. Então, se eu sou chefe das pessoas, eu preciso administrar os contratos deles, as férias, né, e manda a pessoa fazer coisas dessa forma. Então, não é uma coisa do mesmo nível, se escutando, trabalhando juntos, e isso, de vez em quando, eu vejo isso sendo desculpado com necessidades econômicas, etc., que na verdade não é. De vez em quando, mais um desconforto das líderes se abrir mais para interagir com as pessoas. A administração não é a coisa. Isso pode até jogar hoje em dia com tecnologias para fazer. Então, a administração é quase um erro, um foco, se você faz demais, e seu foco poderia focar mais estrategicamente em relações pessoais, profissionais, e o foco juntos com suas equipes no desenvolvimento do seu modelo de negócio. Perfeito. Felipe, nosso horário está chegando aqui, está chegando já no final, e a conversa está muito boa. Eu já quero, antes de fazer a última pergunta, já te convidar para a gente continuar esse bate-papo, essa entrevista, numa próxima quinta-feira, assim que você tiver uma disponibilidade aí. Eu já queria deixar esse convite aqui para você, que está sendo assim muito proveitoso. Eu espero que o pessoal, os empresários aqui do Prado,
tenham a oportunidade de acompanhar, não só ao vivo aqui, mas depois eu vou deixar gravado também pelo Instagram, que quem quiser acompanhar aí, todos do Prado e de todo o Brasil, quiserem acompanhar esse bate-papo nosso. E o que eu queria fechar, né, esse nosso bate-papo de hoje é justamente que conselho que o senhor daria para os gestores públicos e privados que atuam em regiões em desenvolvimento e enfrentam limitações estruturais. Então, primeiramente agradeço muito pelo convite e sim, vamos conversar com essa conversa, mesmo vai ser de 10 mil quilômetros de distância a partir da semana que vem, mas por isso temos tecnologia digital, vamos fazer. Sim. E esse conselho, uma observação, vamos falar, isso também conecta com minha atividade no Brasil Digital para Todos, se você é um líder, uma empresa, você tem que pensar muito hoje em dia em ecossistema. Significa não só minha organização, meu modelo de negócio, mas também eu faço parte de uma comunidade, tem um governo regional, tem sociedade, tem educação, universidades, escolas envolvidos. Como eu posso contribuir nesse ecossistema regional onde eu estou localizado para ganhar de volta esse ambiente de aprendizagem que eu preciso, ficando atrativo para as pessoas colaborar comigo na empresa, mas também criar uma perspectiva do meu negócio. E esse pensamento não é tradicionalmente comum, que você pensa fora. E não só se faz um dia social uma vez por ano, fazendo uma doação. Não é isso. E sistematicamente, como parte do seu sucesso, conectar essas atividades dentro das suas atividades da empresa. Perfeito. Felipe, muito obrigado mesmo por esse momento aqui, por interromper a sua viagem. Você está na estrada e deu uma parada aí para bater esse papo com a gente. É uma alegria muito grande te receber aqui na Rádio Prado FM, no programa Turismo na Onda. E já quero aproveitar e deixar não só o convite para a gente continuar esse bate-papo, mas para você vir passear aqui no Prado também, conhecer aqui o extremo sul da Bahia e com certeza levar excelentes recordações para todos os seus amigos e parentes lá na Alemanha, daqui desse destino tão maravilhoso que é Prado. Muito obrigado e combinado, vamos fazer sim. A gente vai continuar nós conhecendo e também com esse papo juntos. É muita alegria para mim e também para todos vocês que escutam isso. Se vocês têm umas ideias, umas observações, umas perguntas, jogam, né? Isso. Como eu falei, estamos juntos. Nem eu sei de tudo, nem você, ninguém sabe, mas juntos sabemos muita coisa. Perfeito, é sempre muita oportunidade de aprendizado a vida toda. Joia, muito obrigado, Felipe. Um grande abraço, uma boa viagem e siga com Deus aí. A gente vai combinando o seu retorno aqui na Rádio Prado e a sua visita aqui na cidade do Prado também. Vamos, um grande abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Eu conversei aqui com Philipp Zimmermann, ele que é um alemão que casou com uma brasileira e ama o Brasil e a música brasileira. Inclusive eles dois cantam sertanejo e compõem também músicas em português e é muito legal acompanhar o trabalho deles. E o Philipp, que é um expert mundial, em uma referência mundial em gestão de pessoas, em RH, e é sempre um momento, uma oportunidade valiosa a gente poder trazer um pouco do conhecimento de pessoas do gabarito do Philipp ou até mesmo do Alex Born, como foi na semana passada, e vamos com certeza continuar trazendo
e elevando cada vez mais o nível e a oportunidade de aprendizado para todos nós pradenses e todos os empresários aqui do Prado. Eu agradeço a vocês, ao Francisco, e na quinta-feira que vem estaremos aqui com mais um programa Turismo na Onda. Fiquem com Deus e até a próxima quinta. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando aí pelo Instagram. A gente vai deixar essa entrevista salva aqui. Vou fazer uma edição porque precisamos interromper em alguns momentos aí por questões técnicas, mas a gente vai fazer uma edição direitinho e deixar isso tudo disponível aí para vocês acompanharem também. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.